sou a Kelly Reis. E eu sou a Tamires Reis. Este é o Pod do Millennial. O podcast mais cringe dessa internet e o único com esse nome, diga-se de passagem. Né? Porque, né? Sim. No Brasil, tá? Já procurei na internet. Tem um que é Pod do Millennial, só que é Pod do Millennial das mães Millennial. Por mais que você, por um acaso, for chamado por algum podcast escrito Pod do Millennial, verifique o briefing, tá bom? Só avisando. Por favor, fica a dica. Este é o único. A gente tem que registrar, mulher. Temos que registrar para ninguém sair por aí dizendo o nosso pod, que é o nosso pod. Pod do Millennial. E aí, Millennial? Oferecimento, né? A gente tem que clamar pelo nosso santo. Vamos lá, Carla Cutis, nos abençoe neste pod de hoje. Vamos lá, pedir a bênção de Carla Cutis para o nosso pod do Milênio de hoje, que vai ser uma coisa muito fofinha. Hoje a gente está no modo fofinha. Não é mesmo? Semana passada a gente tava bagaceira, né, com os doces. E aí, dessa vez, a gente tá uma coisa mais bem menininhas, bem... Que é o tema. Qual que é o tema, Kelly? Fala qual é o tema, Kelly! O tema de hoje são novelas infantis. Como assim? As novelas infantis que embalou todas as nossas crianças, né? Todas as menininhas e os menininhos também, né, gente? As novelas dos anos 90. E aqui, ó, galera, Gen Z, vai ter alguns nomes que a gente vai falar aqui, mas são as novelas antigas. Tá? Diga-se de passagem. As versões antigas. Tá? A versão raiz do rolê. E detalhe, a maioria, essa aí provavelmente é a parte 1 só, né? Porque tem muitas outras novelas. Então, se tiver alguma coisa aqui que você se lembra e você acha que foi um surto coletivo, deixa aqui nos comentários, já aproveita, já lista aí quais são as novelas que você assistiu. Já se inscreve aí no canal, viu? Segue a gente no Instagram, porque a gente também precisa de seguidores lá no Instagram. A gente tá publicando bastante coisa legal. E ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo. Isso mesmo, turminha. Se vocês querem me ver passando vergonha na internet, hoje estamos com quantos seguidores, Tamir? 16 seguidores! Uhul! Vamos lá, cada vez que a gente aumentar o número, a gente faz festinha. E para comemorar os nossos 100 seguidores, vai rolar o vídeo do curso de balada, que eu ensinando para vocês como que vocês podem se comportar numa balada. Então se vocês querem me ver passando vergonha, divulga pra galera todinha aí, manda pros grupos do WhatsApp, do Facebook, do Orkut, que não existe mais, mas vamos movimentar essa página aqui, movimentar esse canal. Lembrando que foi ela que ensinou o Fly, tá? Aquela trend lá de como chegar na menina, na verdade, foi uma adaptação que o Fly fez do nosso curso de balada, tá? Porque ali era uma técnica rebuscada que ele adaptou para a parte masculina, né? Para você poder azarar ali as gatinhas. Os gatinhos, exatamente. Então, Fly tem um termo que o pessoal fala que eu sempre falo errado, né? Que eu falo assim, eu andei correndo para o outro fulano correndo. Eu nunca lembro. Eu também tenho muito problema com isso. Fulano andou para eu correr, fulano engatinhou, eu engatinhei. Boa noite. Eu não sei, eu também não consigo, porque eu sempre confundo. Mas é isso, gente. Ele bebeu da minha fonte, não sei como que ele teve acesso a isso, e ele lançou esse viral, mas vocês vão ver a versão original do curso de baladas. Então é isso. E como estamos falando de baladas, de festas e danças e tararãs, qual que é a primeira novelinha de hoje, Tamirizinha, do meu amor? Um clássico, que já teve o seu remake, e que, sinceramente, gente, o remake não foi tão bom quanto o original. Desculpa aí, galera, que tá crescendo agora. Que foi o quê? Chiquititas. Tudo se transforma com magia. E vem a vontade de dançar. Com as passarolas e as bandeirolas, se formou o quê? A banda musical. Tudo é uma festa de sol. Só tem que escutar com atenção. Com atenção. A porta faz plá. O vento faz tch. Não, calma, você errou. A porta faz plá. A chuva. A chuva faz tch.
O vento faz... Eu te amo. Lá, 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 lá. lá, 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 lá. Mexe. De ponta a ponta. Essa é a dança. Do quê? Do remexe. E aqui estamos no nosso poema maravilhoso aqui para dizer para vocês que Chiquititas, só que a versão Millennial não é a versão que vocês estão aí falando de Maísa, né? Nem sei se a Maísa fez Chiquititas. A Maísa fez Chiquititas. Não, a Maísa fez Carrossel, que também é outra. Também é outra, né? Que também é outra. Mas a nossa versão do coração, que revelou Fernanda Souza para todos vocês aí, é a versão que a gente assistiu. Então, Chiquititas, lá de 1900 e bolinha, nem lembro agora qual que é o ano. Eu acho que é 97. Chiquititas lá, foi a novela que marcou o nosso coração. E assim, galera, para vocês que não viveram essa loucura coletiva, Chiquititas foi um dos maiores fenômenos que teve, passava no SBT, e vocês falaram assim, a gente tá brincando, né, que tal coisa andou para outra correr. Quando você vê a febre que foi Rebeldes, que vai ter uma pauta sobre novelas adolescentes, mas quando você vê Rebeldes fazendo show, lotando estádio, aquela coisa toda, isso daí, galerinha, já veio da fonte de Chiquititas, porque Chiquititas lá em 1900 bolinha já fazia isso, né? Então, era uma coisa de louco. Então, assim, primeiro fato importante, Chiquititas foi a primeira novela infantil que foi gravada fora do país. Né? Então não foi gravado no Brasil. Chiquititas foi gravado lá na Argentina. Né? Então era um projeto da Televisa, tinha uma parceria do SBT com a Televisa, que buscava várias novelas mexicanas, pegava muito da marca de novelas e tentava adaptar. Tinha as versões que eles traziam direto da Televisa. Carrossel é um exemplo disso, né? Que veio direto, eles só dublaram e colocaram no Brasil. Mas Chiquititas foi um projeto que eles trouxeram de lá, compraram a marca Chiquititas e tudo mais, e trouxeram para o SBT fazer. E como, eu não lembro agora se os trâmites de contrato, mas eu lembro que essa novela foi gravada lá na Argentina. Então as crianças iam lá para a Argentina para gravar Chiquititas, e quando foi lançada no Brasil, acho que boa parte da novela já tinha sido gravada, e foi o fenômeno. Pegou a criançada, foi um negócio assim explosivo. Você tinha chiclete, né, que a gente brincou, né, fazia sucesso, tinha que ter chiclete, tinha chiclete das Chiquititas, tinha boneca das Chiquititas, as meninas que vestiam a roupa das Chiquititas, as coreografias, assim, foi um fenômeno cultural maluco. E a versão que a gente assistiu é a versão que tem a Fernanda Souza, que é a versão clássica, né? E é interessante informar também que eu, inclusive, assisti o especial que eles fizeram no ano passado, com o elenco original, né, já mais velho, de que eles faziam essas gravações na Argentina, só que o elenco não tinha conhecimento de como que era aqui no Brasil. Então, eles tiveram que mudar todo mundo para lá, não lembro se foi 1 ou 2 anos, mas foi um período bem grande, que eles fizeram essa gravação da novela, e aí, tipo, vamos voltar para o Brasil, porque a gente vai voltar para o Brasil. E aí, assim, imagina um monte de criança de 6 anos, 7 anos, voltando para o Brasil e descobrindo que é popstar. Exato. Então, foi um choque cultural para eles também. Eles não imaginavam, né, que estava num projeto gravando. Lembrei quem também estava nessa novela era Carla Dias, né, que ficou famosinha depois. Nossa, mas teve muita gente. Muita gente foi famosa. Sim, muita gente revelada, inclusive, né? Você tem ali Flávia Monteiro também, que de certa forma já era, né, famosa. Você tinha quem mais? Matheus Carriere. Eu só lembro dele da Casa dos Artistas, então amigo. Casa dos Artistas é outra pauta também, milênio, maravilhosa. Nossa, né? Melhor que Big Brother, gente. Bianca Rinaldi chegou a fazer também. Débora Falabella. Nem lembrava da Débora Falabella, mas acho que ela já fez. Thiago Gagliasso. Não, mas eu tô falando dos adultos. Bruno Gagliasso. Ah, tá. Mas o Bruno Gagliasso era criancinha quando ele fez. Então, eu tô falando dos adultos. Tipo, Débora Falabella já era um pouco mais adulta, Matheus Carriere já era mais adulto, Carmo Della Vecchia também já era mais adulto, né? E aí, do elenco infantil,
quem ainda tá por aí, de certa forma, muita gente lembra do Pierre Bittencourt, né? Ficou ali no imaginário de todo mundo. Paulo Nigro, maior primeiro crush universal da história da pessoa brasileira. Carla Dias, né? Tiago Oliveira, tem gente que lembra muito dele também. Jonathan Faro. Assim, é que eu era muito criança para sentir crush com o Paulo Nigro. O meu crush era o Jonathan Faro, que eu já era um pouquinho mais velho. Ele virou o supra-sumo do suco do... Nossa Senhora. Quem mais? Não, o Paulo Nigro foi o crush acho que de uma geração inteira, né? Das meninas que assistiam Chiquititas. Das um pouquinho mais velhas. Assim. E a gente fazia muito, shippava muito, né? Ele com a Millie. Ai, gente, que casal lindo. Era o casal mais fofo que a gente conhecia, assim. Todo mundo curiosidade zona, hein? Que eu, inclusive, olhando aqui pro elenco, lembrei. Eu e a Kelly, nós conhecemos uma Chiquitita de verdade. Sim! Eu não esqueci. É verdade dessa história. Que babado, foi verdade. Conhecemos uma Chiquitita. Tinha um projeto, né, que a Tamires participava, eu participava como voluntária, a Tamires participava como participante, né? Que era o Global Classroom. Era um projeto ligado às Nações Unidas, né? Que era de debates, o pessoal, falando de forma bem resumida, eram debates políticos, cada jovem era como se fosse um delegado, um representante de um país. E aí a gente participava desse projeto, que foi muito legal e tudo mais. E tinha uma das participantes que era uma Chiquitita. E a gente não sabia, a gente sabia que ela tinha um burburinho que o pessoal contava, mas tinha uma das meninas que era uma Chiquitita. E assim, foi muito legal quando a gente descobriu, porque ela era super simpática, super fofa. Foi muito legal. E o pior é que você olhava pra cara dela, você falava assim, gente, esse rosto é conhecido. Mas eu não conheço essa pessoa. Como assim? Como assim? Como assim? E era na época do Orkut ainda, né? Acho que era. Orkut. Uhum. E aí a gente descobriu quem era ela. Vitória Rocha. A personagem Nádia. É porque ela era muito pititica. Ela era muito, muito, muito pitiquinha. Então não era tipo, por exemplo, um Jonathan Faro que você já conhecia um pouquinho mais maiorzinho. Não era tipo uma galera que você olha assim já um pouco mais velha e se fala, não mudou muito. Ela não, ela era pititica. Ela era, tipo, amiga da Carla Dias. Então ela era muito pequenininha, né? Ela tinha a franjinha, assim, ela era muito nenenzinha, assim, muito fofo, muito coisa fofa. Não pode cortar, ela de tão bonitinha que ela era. E aí, quando a gente viu ela lá no Global Classroom, a gente ficava assim, tá, mas eu conheço esse rosto, tinha o burburinho, tinha aquela fofoquinha que o pessoal contava, mas ninguém contava. Até que um dia a gente descobriu e aí, não lembro se a gente perguntou pra ela, se ela chegou a falar, mas ela acabou perguntando, porque acho que é o tipo de coisa que geralmente a pessoa não fala assim, eu sou Chiquitita, não, acho que você é Chiquitita? Sim, eu sou Chiquitita, é muito mais, né? Mais bonitinho pra falar. Né? E aí a gente perguntou, e aí ela confirmou, muito fofa ela também, super simpática. Continua atuando, né? Ela continua fazendo os projetos de artes cênicas, né? Pelo pouco que eu ainda acompanho com ela no Facebook. Então ela tá aí ainda nativa. Então, se encontrar uma Chiquitita, não a deixe ir, né? Não a deixe ir. É sua melhor partezinha. Para entender como você deve viver. Olha, gente, essa letra. A gente sabe muito Chiquitita, né? Chiquitita tinha umas letras tão bonitas. E assim, era uma novela triste, né? Se você parar pra pensar, era um lugar que é um orfanato, né? Que tinha lá as crianças. Era triste a novela, velho. Se você pensar, era um negócio denso pra criança pequena. Mas a gente curtia, né? Tinha essa pegada da superação e a gente ficava torcendo para as meninas serem adotadas. Aí tinha as que eram adotadas. Para elas não serem adotadas, porque a partir do momento que elas eram adotadas, elas saíam, né, do projeto. E era mó triste, né? Quando elas eram adotadas, que elas saíam assim. Nossa, teve um episódio, teve uma temporada. Porque aí, qual foi a pegada de Chiquititas? Chiquititas saiu do modelo novela, que é tipo meio híbrido, né? Novela com temporada. Acabava um ano, você já trocava a temporada. E cada temporada mudava de coreografia, mudavam-se alguns atores. E assim, a gente ficava muito naquela. Aí teve uma que a galera teve que sair de um orfanato e ir para outro orfanato, porque acho que eles mudaram de estúdio.
e tinha umas músicas tão tristes, eu lembro que eu chorava. Naquela fase eu tava entrando no período menstrual, né? Tava começando, tinha acabado de virar mocinha, né, gente? Então não sabia lidar com TPM. Até hoje eu não sei lidar com TPM. Então, assim, eu via aquelas músicas, às vezes eu chorava de desidratar, assim, não. Sobre amizade, sobre a questão de você ter apoio. Liberdade. Então, e aí, cada temporada tinha o seu CD que eles lançavam, né, com a sua turminha, com as coreografias novas, e era um negócio assim super bonitinho. Eu não lembro quantas temporadas teve agora. Foram 5. 5 temporadas, né? É porque assim, parece que foram 50 anos, mas na verdade foram poucos anos, né, se for pra pensar, de tempo que a novela ficou no ar, né? Mas é porque foi muito marcante. Eu também não lembro se, por exemplo, passou a primeira fase da novela e aí dá um tempo repetiu, então, porque parece que assim, foram muitos anos. A impressão que eu tenho é de que eu assisti Chiquitita por uns 10 anos, assim, direto. Tem um fator importante que era SBT. Lembra que a gente falou para vocês, né? Quem não viu os outros episódios do podcast, a gente falava que SBT era caótico, não tinha essa ordem cronológica. Então a gente tinha aquela impressão porque era muito caótica a programação do SBT. Então, eu lembro que passou todas as temporadas, mas eles tinham muito aquela coisa assim, enquanto tá entre uma e outra, vamos repetir. Então, passa o horário, os novos episódios passam em tal horário, 8 da noite, só que era um sucesso tão louco, Chiquititas, que passava o horário da noite, e eu não lembro, não sei se é alucinação minha, mas também passava à tarde. Então, você ficava assim naquela coisa de assistir. Então, quando a gente fala de SBT é uma coisa muito louca, porque a gente não sabe que horas que a gente assistiu, qual foi a temporada. Então, essa sensação de que a gente estava vendo em 10 anos a mesma novela, tinha essa sensação mesmo, porque o SBT era bem maluco lá nessa época. Não sei como é que tá agora, porque faz muito tempo que eu não assisto TV aberta, mas era muito louco. E aí, tem essa questão das 5 temporadas, a gente ia acompanhando e ia trocando, sim, mas era aquela impressão de que sempre voltava, sempre tinha uma temporada que tinha feito mais sucesso, que eles repassavam de novo. Era muito louco, era mais uma novela. A última temporada foi a temporada que eu menos assisti, assim, foi a que mais, assim, não pegou. Não sei se é porque eles já estavam também perdendo um pouco da energia do projeto, né, e muita gente já estava muito maior. Então, foi uma temporada que eu acho que era aquela da Casa da Árvore. Eu lembro que era alguma coisa muita gente que saiu da novela, né? Teve muita gente que saiu da novela. Acho que vai ficando maiorzinho, vai ficando mais adultinho. Eles tiravam da novela. A própria acho que a única que ficou em todas as temporadas foi a Pata, né? Que é a personagem Areta Oliveira. Foi a única que ficou. Que eu me recordo, os outros foram todos mudando, né? Então, a própria Fernanda, acho que saiu na segunda ou na terceira temporada. Foi já na segunda. E aí as outras não, a Areta não, ela ficou todas as temporadas. E aí, como você vai perdendo a identificação, o público foi meio que perdendo o interesse, e aí acho que acabou o projeto por conta disso. Tanto é que, se eu não me engano, o Kaique Brito e o Bruno Gagliasso ficaram nessa última temporada. E aí é por isso que eu não lembro tanto deles, assim, porque já era uma temporada que eu já não assistia, tá? Eu já estava focada já em outras novelas. Mas eles fizeram uma pontinha já, né, nesse finalzinho. E tem uma curiosidade legal que o Di Ferreiro, que é do NX0, ele foi das Chiquititas também, mas ele não era das Chiquititas brasileira. Ele gravou é verdade. Chiquititas Argentina. Então, ele gravou lá na versão argentina. Então, olha que loucura como é que era Chiquititas. Era um fenômeno latino-americano, né? Chiquititas era um negócio assim que... Tanto que depois, anos mais tarde, o grupo SBT resolveu fazer a versão que era a versão mais nova, né? Dos anos 2000. A versão que a gente assistiu é a versão lá... Não chega nem a ser 2000, hein? 2000 era o que a gente assistia. 2020, praticamente. 2020 não, mulher. Mas não foi 2000. 2000, se Chiquititas era de 97, 3 anos depois já era 2000. Foi tipo 2018, uma coisa assim. Foi quase 2020 já. Porque assim, na verdade, o que confunde, principalmente por agora que a gente tá mais velho, é Carrossel. Carrossel foi um pouquinho antes. Carrossel foi o primeiro remake que eles fizeram. E aí depois veio o remake de Chiquititas, que foi meio que recente até.
Será? Foi. Bom, vamos, depois a gente descobre aí, galerinha. Porque assim, a Chiquititas, primeira versão, ela foi de 97 até 2001. E aí tem esse elenco que é o elenco clássico que a gente fala, que é da Fernanda de Souza, da Aretha, da Carla Dias, essa turma aí que era a turma mais famosinha. Aí teve outra versão, que agora eu não vou lembrar, primeiro vai lá perguntar para a produção, qual que é a outra versão? Ô, Liminha! Ô, Liminha, vem aqui, Liminha! Que era a versão que foi a versão mais nova agora, né? É de 2013 a 2015. Então 10 anos, né? Vou explicar uma coisa pra vocês, galerinha. Nós, que somos milênios, a gente tem um problema sério depois. Parece que o nosso relógio, a nossa percepção de tempo depois dos anos 2000, ela é alterada. Que pra gente, 2000 foi logo ali. Como assim tem 25 anos que os anos 2000 foi? Pra gente, parece que foi ontem, né? Foi muito também uma coisa que foi em 2015, pra gente foi esses dias atrás, 2015. A gente já tinha essa visão alterada por ser milênio. Aí parece que veio a pandemia e aí piorou. Então parece que uns 2 anos aí morreram no período da pandemia. Então se hoje, por exemplo, eu tenho quase 33 anos, na minha cabeça eu ainda tô com 29. Por quê? Porque o ano da pandemia não existiu. Exato. A gente não conta os 3, 4 anos de pandemia. A gente fala, não, imagina. Não aconteceu, né? A gente desliga isso. Então, a versão mais nova, acho que 2013 que você falou, né? Que tem a Maísa. Aí realmente tem Maísa, tem uma Não, Maísa fez Carrossel. Aí, ó, Gorete, me diga qualquer coisa que meu cérebro não tá funcionando. Ô, Dirce, você tem que lembrar, Dirce, que a Carrossel veio antes das Chiquititas, mulher. Exato, galera. É outro elenco. Curiosidade sobre o elenco novo. Tem galera que fez o Chiquititas de 2013, que participou daquele reality show da MTV, do De Férias com Ex. Então, joga a bomba aí pra vocês tentarem descobrir, tá bom? Tanto é que o Carrossel novo foi de 2012 a 2013, por isso que é tão perto. Porque tava muito grudado ali no outro. Por isso. Foi feito mais ou menos na mesma época, né? Terminou o Carrossel, eles meio que já estavam gravando já, praticamente. Exato. Então é que entrou essa galera nova aí, na nossa cabeça é quase tudo a mesma coisa. Sabe quando a tia fala assim, seus amiguinhos, tudo parecido? Na nossa cabeça também é tudo parecido. Exatamente. Porque eles eram tudo... eles são todos adultos, né? Mas a gente, o negócio foi há 10 anos atrás, a gente na nossa cabeça foi ontem. A gente tem que lembrar que Melody já tem 18 anos, né? Gente, eu não consigo superar que Melody tem 18 anos. Pra mim, ela sempre teve 18 anos, né? Da forma que ela se comporta, mas, né? Não vamos polemizar ou vamos polemizar? O que vocês querem? Escreve aí nos comentários. Queremos polêmicas! Agora vamos entrar em polêmica mesmo? Polêmicas traumáticas? Coisas assim que acabaram com a nosso coração infantil, que foi o trauma da Belinda em Cúmplices de um Resgate. Cúmplices de um Resgate. Cúmplices de um Resgate. Lembrando que aqui, Gen Z, o que a gente tá falando é só de versão antiga, tá? Não é as versões que vocês viram lá no SBT com Larissa Manoela, não, tá bom? Aqui é Belinda, uma superstar do México, que fazia Cúmplices de um Resgate. E a bicha mudou no meio da novela. Como assim, Brasil? Como assim, Televisa? Como assim, México? Como que você troca o ator no meio da novela? A gente é criança, mas a gente não é burro, né? De repente, porque tem uma brincadeira na série Eu, a Patroa e as Crianças, que eles mudam a atriz do Eu, a Patroa e as Crianças. E aí o Michael Caio vira pra filha e fala assim, nossa, Claire, você tá tão diferente, parece até outra pessoa, que de fato era outra pessoa. Mas assim, como é que você... E assim, mas lógico, a Claire era importante, só que eu acho que ela não era a principal, ela não era a protagonista do negócio. Não dá tanto impacto.
Pois é, não dá tanto impacto quando você vê a protagonista da novela. Assim, não é só a protagonista. Era a protagonista que fazia 2 personagens, gente. Isso não entra no nosso cérebro até hoje. Belinda saiu no meio da novela, aí está assistindo o capítulo, tá lá, achando lindo aquele cabelo dela, que ela pintava aquela cor maravilhosa, de repente... Não, e detalhe, ela de cabelo liso, loiro, de repente surge a menina do cabelo enrolado. Não, mas é porque a diferença das duas era uma de liso e outra cabelo enrolado. Era isso mesmo. As gêmeas no caso. A de liso era a Má, uma era a Ruth e a outra a Raquel, aquela mistura. A boa era de enrolado e a Má era de liso. Mas uma tinha o cabelo mais escuro. Que aí não, entra era só a mecha que a gente fazia de crepom. Entra a Daniela Lujan. Quem é Daniela Lujan? Do completo Quem é Daniela Lujan? Eu não esqueço do anúncio do SBT, do tipo, nova fase de Cúmplices de um Resgate. Pá, Daniela Lujan. Como assim? Oi? Quem é essa menina? E assim, que não era ela nem faz, parecida. né? Porque se era, tipo, por exemplo, a gente vai substituir por um ator que é parecido, como, por exemplo, foi lá no Harry Potter, quando o Richard Harris faleceu e foi substituído pelo Michael Gambon. Quando você olha na caracterização, tem umas coisas diferentes, mas você fala assim, ok. Criança não vai perceber tanto, né? As duas não tem nada a ver uma com a outra, nada a ver. Belinda magricela, com o olho claro, assim, toda magrinha, e a Daniela Lohan, tipo, um pouco mais encorpadinha, com o rostinho redondo, tipo, nada a ver uma coisa com a outra, mano, nada a ver, velho, nada a ver. Acho que o olho dela era castanho, uma coisa assim, não era? Mano, enquanto a Belinda, tipo, tinha um olho azulzão, assim, você fala, Foi difícil lidar com isso assim, né? Foi um trauma coletivo aquilo ali. Ter que lidar com aquilo. E a novela super cativante, as músicas, até a versão com a Larissa Manoela eram músicas muito legais. Eu não cheguei a ouvir, não. Você sabe quem tava na versão com a Larissa Manoela? Que acho que quem era o crush dela? João Guilherme. João Guilherme, que é o filho do Leonardo. Sim, que hoje é o namoro. Não sei se ele tá namorando ainda com a Bruna Marquezine. Não tá mais. Por quê? Porque teve um rolê lá com o aniversário de não sei quem, que a Bruna Marquezine não queria estar associada com a Virgínia, e aí, enfim, fofocas. E aí, tanto que não tem foto da Bruna Marquezine junto com a Virgínia para as duas não se associarem. E aí parece que eles terminaram. Gente, babadeiro, né? 2 universos que não tem nada a ver um com o outro, mas tá bom, né? Sigamos, né? Enfim, eu sei que essa versão do SBT que tem a Larissa Manoela, tem o João Guilherme. Mas, como estamos falando da versão antiga, né? Temos que deixar marcante que Cúmplices do Resgate teve esse evento traumático na vida de todos nós. Né? Mas eu arrisco dizer que Cúmplices de um Resgate, pra época, teve um sucesso tão estrondoso quanto Chiquititas. Eu acho que das novelas infantis foi a, tipo, mais. Tanto é que a gente gostava tanto que a gente gravou em VHS o último capítulo, você lembra? Lembro. A gente era muito fã de Cúmplices de Resgate. E tinha aquele casalzinho que a gente pagava um pau gigante pra aquele casalzinho. Sempre tem os crush, né? Que a gente tipo assim, e fala, gente, vamos torcer pra esse casalzinho ficar junto. E teve um fenômeno, né? Que a gente fala assim, esse fenômeno latino-americano, ele era tão forte que eu me recordo, acho que foi o ano passado, o ano retrasado agora, que lá no México eles fizeram uma turnê com todo o pessoal dos elencos das novelas, né? Que tinha o Cúmplices de um Resgate e as outras novelas que a gente vai falar aqui pra frente. Então eles fizeram, lotou vários estádios. Queria fazer aqui pro Brasil, né, gente? Porque eu queria tanto cantar. Mas ao mesmo tempo que eu acho que foi bom não vir pro Brasil, por quê? Porque eu tô acostumada com as músicas traduzidas. Então se eles viessem pra cá, eu não ia saber cantar espanhol. Então tudo bem. Você ia cantar espanhol, né? Rebelde até vai, a gente até arrisca o espanhol. Agora, as novelas infantis, acho que melhor não, né? Eu ia saber cantar as versões traduzidas mesmo. Acho que eu ouso dizer que Cúmplices de um Resgate era a nossa Ruth e Raquel. Era a Ruth e Raquel versão infantil. Exatamente.
Porque a gente gostava tanto que uma era mais malvadinha, a outra era mais boazinha. E elas trocavam de lugar também, então era muito louco. Então a gente foi uma das que eu sinto falta, assim, de assistir. Ó, os crush da época era o Fabian Chaves, que era o Joaquim. Joaquim! E o outro era o Martim Rica, que era o Martim. Ai, Joaquim, o Martim! Eles eram tão bonitinhos, né, gente? Ai, eram tão bonitinhos os dois. Então a gente tinha essa coisa aí do Martim e do Joaquim, que eram os crushes. E eu acho que eu tomei tanto ranço da Belinda ter saído, que quando a Daniela Lohan entrou, eu ficava irritada quando ela fazia as coisas, porque ela era muito mais dramática. Tipo, a Belinda ela era um pouco mais solta. E a Daniela Lohan era tipo, ai, os meus pais, ai, porque a gente se separou. Ai, eu bati. Era muito assim, eu ficava um pouco irritada. É bem padrão novela mexicana mesmo, né? Que é um negócio bem, bem exagerado. A Belinda era mais solta, era mais livre, né? De interpretação, né? Então a gente já tava com... Porque a Belinda já tinha roubado o nosso coração. A gente já tinha se apaixonado pela atuação dela. Aí, de repente, vem uma outra pessoa que não tem nada a ver. Então, ela podia até estar fazendo um trabalho legal, mas a gente já tava com o ranço instaurado, então a gente... Polêmica. Quem cantava melhor? Belinda ou Daniela Lohan? Comenta aí. Qual das duas cantava melhor? Coloca aí. Sou o Tim Belinda ou sou o Tim Daniela? Coloca aí. Eu tenho minha opinião. Qual que é o seu time, Tamires? Eu é Tim Belinda. Sempre achei que a Belinda cantava mais. Também sou Tim Belinda. Mas se você for Tim Daniela, coloca aí. Tudo bem. Daniela, a gente vai acolher vocês e engajem o nosso vídeo aí pra vocês, pra gente estourar nesse YouTube. Até porque Daniela já tinha também uma história, que é a próxima novela que a gente vai falar, que é o quê? El Diário de Daniela. Eram escritas tantas coisas. Eram escritas tantas coisas. Ela tinha uma novela dela, gente. Vocês têm noção, né? Então esses kids, né, dos anos 90, essa turminha... Apesar que o Diário de Daniela não é anos 90, acho que é finalzinho de 90, já início dos anos 2000. Então, assim, ela tinha... Na verdade, mais 90, porque Cúmplices de um Resgate já é 2000. Só que é 2002. Então, Diário de Daniela é tipo 98, 99. Porque ela era mais novinha. Ela fez primeiro o Diário de Daniela para depois fazer Cúmplices de um Resgate. É verdade, ela já era conhecida, né? Porque já era uma... Tinha turminha, né? Tinha turminha que já era conhecida das novelas. Martim Rica, Daniela Lohan. Tinha essa galerinha que já era galerinha marcada, né? Da Televisa. E aí, essa novela, ela substituiu, se eu não me engano, Gotinha de Amor, que é outra que a gente vai falar. Também. Né? Eu acho que é. Não lembro a sequência. Bem... Não, eu acho que não. Eu acho que a Daniela Lohan é mais velha. Eu acho que é o contrário. Quando passou na TV? Porque Diário de Daniela foi uma das primeiraças, assim, a passar. E aí, era uma novela triste, que ela escrevia lá no diarinho dela todas as coisas que ela tinha passado, né? Então tinha aquela pegada meio de que ela sofria bullying na escola. Aí tinha a pegada também que a mãe dela tinha morrido. Então era uma novela meio triste, assim. As pessoas falam, nossa, vocês milênios, vocês são tão ansiosos e tristes. Olha o que a gente bebia, a fonte que a gente bebia, né? Não, e ó, curiosidade que eu achei aqui no Google, que eu também não sabia. Vou jogar essa bomba e sair correndo. Quem fez Diário de Daniela foi um dos RBD. Quem? O Diego. Eu esqueci o nome dele, que não é Diego. Gente, como é que é o nome do cara? Como que é o nome do Diego? Do RBD. Não, aqui, Diego Bustamante, mas não é o Diego Bustamante. Como é que é o nome do ator do cara, meu Deus do céu? Como é que é o nome do Rebelde? Não lembro o nome do Rebelde. Vamos lembrar. Mas ele fez, né, quando ele era criança, né? Então, aí, não, assim, quando ele era criança, né? Porque pra mim, quando ele fez Rebelde, ele ainda tinha cara de criança. Tem muita gente. Olha, polêmica.
pelos rebeldes aqui, ó. É Christopher Uckerman. Isso! Eu sabia que era parecido com o nome do outro. O outro é Christian. É o Christopher e o Christian. É o Christopher Uckerman. Assim, gente, desculpa, fãs de RBD. Mas quando você tem o Alfonso ali, todos os outros... Calma. Não vamos falar de RBD, porque novelas infantis. RBD é novela infanto-juvenil. Então, Christopher Uckerman era um pequeno gafanhoto, um pitiquinho, coisa mais fofa, né? Na novela do Diário de Daniela. E Diário de Daniela era uma novela triste. Então, não sei se a gente já pegava esse ranço de Daniela Lohan, porque Daniela Lohan era exagerada na atuação. Sim. E era uma novela triste. Mas tinha sempre aquela formulinha, a história triste, aí você tem as musiquinhas. Ela que era sonhadora, como ela é uma criança sonhadora que vai realizar todos os sonhos da vida dela. Oh, meu Deus, eu sempre assim. Por isso que, eu falo, nós fomos enganados, nós somos a geração que fomos enganados. A Xuxa nos enganou, né? Tudo pode ser, se quiser, tudo poderá ser. Se quiser, será. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Não é assim, gente. Tem um negócio chamado boleto, vida adulta, entendeu? A gente foi enganado desde pequenininho. Lá a Daniela Lohan dizendo, vamos sonhar, vamos viver, e aquela coisa toda. E a gente foi nessa pegada. Estamos nessas ilusões e hoje estamos a gente começou a aderir à agenda por causa do Daniela, do Diário de Daniela? A agenda, fora que a agenda dela era o personagem total, né? Tudo bem, porque a gente de Daniela. Há muito tempo. A Kelly também já até mostrou os recortes da agenda dela aí. Será que a gente começou a usar por causa dela? Não lembro. Eu não sei, eu sei que eu achava a agenda dela a coisa mais fofa. Que ela era toda desenhadinha, toda com caneta colorida, com papel. Então ela tinha uns negócios meio mágico, né, na agenda dela. Então ela ia escrever, parecia que se abria um universo, assim, na hora que ela ia escrever. Era muito bonita. Uma coisa meio Lucas Silva. A particularidade do Diário de Daniela, eu acho que é a parte gráfica, né? Se a gente pudesse destacar para cada novela uma coisa, a parte gráfica da novela, né? Essas coisas dos efeitos especiais para a época, era muito bonito, né? A Diário de Daniela tinha essa coisa. Então ela abria a agenda, aí tinha um efeito de iluminação, era muito bonito. Era bonito. Essa parte sim, era bem legal. Era mais musical, né? Era completamente musical. Todos os personagens, eles tinham, tipo, ali uns quadros, né, de música. Não era, tipo, só a principal. Não, tinha a galerinha da Fazenda que cantava também, que tinha a banda X, né, então era bem característico mesmo. E aí tinha essas... Cada novela tinha a sua marca, né, sua identidade. E o Diário de Daniela, a característica principal era essa coisa realmente visual. A apresentação da novela era uma apresentação muito bonita. Então, pra gente que era criança, adolescente, ver, né, toda aquela mágica na hora que ela abria o diário, aquela coisa toda era bem bonita. Era uma novela muito bonita nesse sentido, assim. E vem sempre aquela pegada da Televisa, a história triste, aí tem a superação, aí você acreditar nos seus sonhos, e pipipi, popopó. Então, ela tinha essa pegada, assim, do enredo padrão, que a gente vai falar que era um estilo de fazer novela da Televisa. A gente tem todas as outras novelas, as adultas também tinham essa pegada assim. Mas era muito voltado para o lúdico, né? Para a parte infantil, de você ver assim, nossa, olha que legal, ela tá abrindo o diário. Vinha aquele glitter, né? Aquela cor, aquela coisa toda, era muito bonita. As luzes, né? Era uma novela muito legal de ver, de assistir, né? Agora vamos falar de drama real, assim, drama sentido, que foi a que passou, não lembro se foi em seguida, mas foi muito próximo de Diário da Daniela, que foi Gotinha de Amor, da menina bochechuda. Gente, aquela novela era só choro. Gotinha de Amor era pesado, gente. Nossa senhora, era muito choro, muitas lágrimas, muita sofrência. Uma criança. Gotinha de Amor. Ela tinha perdido a mãe. Eu acho que a galera não gostava muito de mães, né? No México. E sempre perdia a mãe. Pelo Wikipedia, ela é classificada como drama infantil. Não é nem tipo uma novela de aventura, uma novela de romance. Não, uma novela de drama. Era uma novelinha bem tristinha, né, gente? Aí falava sobre a questão dos
Que eu não me lembro, né? Vamos ver se eu consigo lembrar da história. A mãe dela tinha falecido, não era? Eu tô confundindo com outra novela. Não, vamos lá. tá Tô confundindo com Carinha de Anjo. Carinha de Anjo, que era que tinha a fofinha Dulce Maria. Então não é a Carinha de Anjo, que também tem o drama. Não, ela também era de um orfanato. A Isabel, apelidada de Belinha, uma menina feliz, encantadora, cheia de vida e fé, e vive em um orfanato onde foi deixada por Clemente às ordens de Otávio. Maria Fernanda se sente amargurada e triste por não estar próxima da filha Isabel e não desiste de procurá-la. Lembrei. Ela, vivia no orfanato e a mãe dela ficava procurando por ela, porque eu tenho que achar a minha filha. Eu tenho que achar a minha filha, pipipi, pipipi. Gotinha de Amor, vou conversar pra vocês. Eu não conseguia assistir Gotinha de Amor, velho. Acho que me dava gatilhos infantis, sei lá o que acontecia, que eu não conseguia, era muito triste. Eu assistia, eu tinha vontade de chorar, era desidratação pura. E aquela menina com aquela bochecha assim, porque ela era muito bochechudinha. Eu não conseguia assistir toda, porque chegou uma hora que eu falei assim, não, gente, pelo amor de Deus, não dá. É muito drama, é muita tristeza, é over demais pra mim. Pra ser infantil ainda, era pra ser uma coisa de entretenimento, a gente mais sofria. Então era uma que a gente até zoava, né? Que ela só falava que nem o Kiko, né? As bochechudas, né? Ela era toda bochechudinha. E a gente... Eu não cheguei a assistir. Você chegou a assistir alguma mais? Acho que a Tamires chegou a assistir uma parte. Eu assisti mais. Eu lembro muito. Não, pra mim já deu. Era muito, muito chato, assim, de pegar muita tristeza, muita... Tava muito gatilho, gente. Era um negócio assim que, ai meu Deus, essa menina não vai ser adotada, essa mãe não vai achar essa menina. Era um negócio assim sufocante de triste, mas fez sucesso, né? Como a gente tá falando sobre tudo aquilo que é do lado B, cringe, né? Uhum. Ela era uma novela que... Eu também sei por que eu não gostei dessa novela. Lembrei. Como ela passou depois de Carinha de Anjo, sempre ela chegou a passar depois. Passou primeiro Carinha de Anjo. Não. Passou primeiro Carinha de Anjo. Eu lembro que eu tinha ranço dessa menina. Eu falei, vocês não... A criança que roubou meu coração foi a Dulce Maria. Como é que vocês colocam outra criança aqui para poder roubar meu coração? Não, Carinha de Anjo é de 2000, Gotinha de Amor é de 98. Então não sei. Deve ter vindo um efeito Mandela. Não, é porque eu acho que a gente estava muito, muito ligado com a Diário de Daniela. Se não me engano foi, a sequência, se não me engano, foi a seguinte: Diário de Daniela, A Menina da Mochila Azul e Gotinha de Amor. Aí veio, Cúmplice de Resgate, blá, 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 e a última que eu lembro que a gente assistiu foi Carinha de Anjo. É porque, assim, Diário de Daniela era muito encantador, apesar da história. Então era muito gostoso de ver. E os outros núcleos também eram muito bons de ver. Então não ficava aquela coisa pesada. Coisa que Gotinha de Amor era inteira pesada. Porque era ela chorando pelo pai dela, a mãe dela não sei o quê. Então era, tudo muito... uma carga emocional muito grande. Então a gente ficava com preguiça disso, na real. Então era isso, assim, era uma carga emocional muito grande, muita tensão, muita... que a gente estava muito acostumado com uma alegria de Diário de Daniela. Exatamente. Então a gente pegou meio que rancinho, porque era uma novela muito densa. Então, pelo menos a gente lembra que tinha todo... Era bem no auge, assim, você tinha Cúmplice de Resgate, música, animação. Tinha os dramas da novela, né? Tanto o Cúmplice de Resgate quanto o Diário de Daniela, mas assim, sempre estava no auge, né? Acho que a música tinha muito essa pegada de manter ela no auge. Aí quando você chega em Gotinha de Amor, são músicas mais tristes, aquela coisa mais melancólica. Pelo menos essa é a memória que eu tenho. E é interessante porque um ponto. Todas as novelas que fizeram muito sucesso no SBT, elas tiveram um remake depois, né? Você tem o remake de Carrossel, você tem o remake de Chiquititas, remake de Cúmplices de um Resgate, o remake do Carinha de Anjo. Gotinha de Amor não teve remake, porque era muito triste. Eu acho que ela não entrou no gosto da galera. Não sei se é uma impressão só da gente, né? Pode ser que tenha no México, né? A gente também não sabe como é que foi por lá. Mas pelo menos aqui no Brasil
no Brasil não pegou. Acho que o Brasil gosta desse equilíbrio, né? Entre a comédia, o drama, a tensão. Né? Se for parar pra pensar em entretenimento, você não quer ficar lá sofrendo. Já basta sofrer na vida. A vida já é muito sofrida, gente. Então a gente não quer sofrimento na nossa vida. A gente quer alegria. A gente quer alegria, humor, humorismo. Humor, E aí, né, vamos então falar do grande amor da nossa vida, televisivo também, que foi, eu lembro até hoje, eu estava na 4ª série, nunca vou esquecer, que foi Carinha de Anjo. Carinha de Anjo, olha, não sei, tinha aquela menina. Não, e o mais legal, eu acho que é um ponto interessante. Carinha de Anjo, ela foi uma novela que as duas versões foram muito fofas. Eu não assisti a nova. A nova eu não acompanhei tanto, mas eu cheguei a ver alguns episódios e assim, qual que era o tempero de Carinha de Anjo? A personagem, o carisma da personagem principal. Então assim, você tem são vários elementos que fazem com que a novela seja puro encanto. Né? Puro quentinho no coração. Uma personagem com um carisma que vinha lá no alto. Você tem uma tensão amorosa ali entre o pai e a freirinha. Você tem uma professora da escola que na versão brasileira, eu gostei muito da versão brasileira, que na versão brasileira tem a Karen como a Karen, né? A irmã Fabiana, né? Então assim, você tem tanto a versão brasileira quanto a versão mexicana, ela tinha um tempero, era muito gostoso de assistir, né? Então, assim, eu até hoje, se parar para passar Carinha de Anjo, eu paro para assistir. Aí tem a linguagem própria da novela, porque ela tinha as expressões dela, que eram expressões dela, né? Simpirilim, né? A tia Perucas, que a gente queria muito ter uma tia igual a tia Perucas, né? Então, são vários elementos que foi puro sucesso, assim. Eu sou fã de Carinha de Anjo até hoje, porque é uma novelinha muito gostosinha, muito fofa, muito leve. É muito legal de assistir, muito gostosa. Acho que até adulto, né, curte aquele estilo de novela. E a relação dela com o pai dela também era muito gostosinho, né? É diferente de Gotinha do Amor, porque aí quando você tava com aquela relação, eu preciso achar meu pai, minha família, sempre a família. Ela brincava com o pai dela, e ela, ela queria arranjar namorada pra ele, e tava assim. Era um surto meio coletivo essa novela, né? Porque ela estudava no convento, e aí ela queria arranjar a professora do convento pro pai dela. Aí ela meio que fez a mulher deixar de ser freira para casar com o pai dela. Exatamente. Para uma novela. E as travessuras que ela fazia com a irmã Fabiana. A irmã Fabiana, ela tinha aquele carisma também. As duas versões, tá, gente? Tanto a Karen no Brasil quanto a atriz mexicana, elas tinham um carisma. Era muito interessante, não sei explicar. A personagem, né, a Dulce Maria, onde ela tinha um carisma natural dela e ela conseguia parecia que ela despertava esse carisma nos coadjuvantes junto com ela. Então você gostava, acho que até o vilão você gostava do vilão na forma como ela interagia, porque era uma coisa assim, era muito louco de ver, né? Tão pequenininha com um talento tão grande, tanto a atriz mexicana quanto a brasileira, você vê uma explosão de talento e de carisma que vai contaminando todos os outros personagens. Então, não sei se é o roteiro, que foi um roteiro muito bem escrito, eu não sei como que é a questão da edição, mas é uma novela que ela era muito encantadora. Eu falo até hoje. A liberdade poética também, né? Porque às vezes eu acho que eles tinham, de certa forma, um roteiro ali pré-estabelecido, mas eu acho que a Daniela Edo, ela também trazia uma espontaneidade dela, que eu lembro, eu nunca esqueço, quando ela veio pro Brasil, que ela foi no Domingo Legal, né? Porque todas as novelas mexicanas sempre no Domingo Legal, lógico. E ela era daquele jeito mesmo, assim. Então, assim, não era tipo uma criança brifada. Dava pra ver que era muito dela. Que ela era muito espontânea, ela era muito fofinha. Ela lembra muito o estilo da Maísa Silva quando a Maísa era pequenininha. Sim, eu pensei nisso também. Que depois a Maísa foi pro carroça. Quando a Maísa foi pra atuação, eu acho que a Maísa ficou mais séria, né? Mais comportadinha, né? Mas a Maísa, quando tava ali com o Raul Gil, a Maísa no palco, era o puro caos, né? Então acho que quando você pega a Daniela Edo, tinha essa mesma energia caótica infantil,
e acabava, acho que, divertindo os atores que estavam ali interagindo com ela. Então era uma novela gostosa de assistir, leve, né? Então até... E acabou sendo uma novela que também teve um fenômeno muito grande. Eu acho que talvez eles não tenham explorado tanto, porque assim, essa parte musical de Carinha de Anjo não era tão forte, né, como Chiquititas, porque Chiquititas tinha esse apelo musical muito grande, e acaba que eles fizeram shows e tudo mais. Como ela era muito pitiquinha, né? Ela não cantava. Quem cantava a abertura era uma outra cantora. Então, era acho que também a forma como eles lidaram com isso. Porque não era uma novela musical. Quando você tinha um concurso de resgate, os próprios atores cantavam. Sim. Quando você tinha ali uma Daniela, Jardim Daniela, a própria Daniela Lohan cantava. Ela não cantava. Então, ela estava, tipo, atuando mesmo e era isso. Então, era mais por esse lado mesmo. Ela era muito pitiquinha, muito carismática, muito fofa, muito fofa. Eu não esqueço do episódio... Olha a Geração Alfa gritando no fundo. Ô, Geração Alfa! Silêncio, Geração Alfa! Silêncio, Bruno! Um episódio assim que ficou muito marcado também foi quando aconteceu a morte da atriz da Madre Superiora, né? Que eles fizeram uma homenagem bem bonita. Que é a versão espanhola, né? A versão mexicana, né? Que já era uma atriz bem conhecida no México. E foi o último trabalho dela, assim. Foi bem bonita a homenagem que fizeram pra ela. Então, ela tinha... Ele sabia dosar, né? Carinha de amor. Carinha de anjo. Da Daniela. Da Chiquitita Daniela, né? Aquela coisa. Carinha de... Oi, gente. Carinha de anjo. Ela sabia equilibrar todos os elementos, né? Então ela tinha o humor, ela tem um pouco do drama, ela tem o romance, tudo bem equilibrado, então conseguia misturar tudo ali e envolver o público, né? Então você torcia para todos os personagens. Até a Madre Superiora, ela era sendo brava, né? Sendo Madre Superiora, ela não conseguia ser tão brava perto da Dulce Maria, né? Porque ela conseguia quebrar essa rigidez da Madre Superiora. Então era uma novela muito gostosa de assistir. Eu lembro que meu pai era vivo na época, meu pai era apaixonado pela Dulce Maria também. Ele parava tudo que ele estava fazendo. A gente assistia, né? Todo mundo parava para assistir. Todo mundo assistia, e meu pai também assistia, ele ficava super encantado também. E a gente acabou usando muito dos termos depois, né? A gente usava assim, pililinha, aquela coisa que ela falava. Não, pula não. Era muito bonitinha aquela novela, né? Então, acho que ficou muito no marcado, né? Para nós milênios, assim, quem assistiu. Novela do SBT, essa daí tá lá na minha prateleira de favoritos, assim, de tão gostosinha de assistir, tão fofa, de quentinho no coração mesmo, ser fofinha mesmo. Sim. E aí a outra tentativa que eles tiveram também de emplacar, que aí muita gente acabou não pegando, que foi a menina da mochila azul, né? Que foi logo... olhando pela data, foi logo em seguida de Carinha de Anjo. E não pegou. Não pegou. Mas uma coisa que a gente discutiu agora. Era muito injusto você pegar... Porque eu acho que eu confundi Gotinha de Amor com a menina da mochila azul, né? Pelo cérebro TDAH aqui tá batendo de novo, né? Como a gente já tinha, assim, pegado um amor gigante, né? Pela Dulce Maria e pela novela Carinha de Anjo, eu acho que engatar com uma outra novela foi muito difícil. Sabe aquela coisa assim, você tem um super personagem e você querer emplacar uma outra coisa. Não dá, é muito difícil, porque o público já está muito marcado. Então a galera já estava muito acostumada com a Dulce Maria, com o enredo da novela. Então, por mais que fosse uma novela fofa, a gente não conseguiu engajar, não conseguiu pegar o público que nem Carinha de Anjo. Então foi difícil, né, pra galera que colocou lá a Menina da Mochila Azul. Era uma novela bonitinha, mas nosso coração já tinha sido roubado pela Dulce Maria. Foi difícil. Foi uma aposta muito grande, porque foi uma das... Não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras novelas da Dana Paola, que também virou uma grande artista mexicana depois, né? Então tem muita gente que referencia essa novela por conta de ser uma das primeiras da carreira da Dana Paola. Só que, pelo menos no Brasil, não emplacou tanto.
Então, acho que assim, tem figuras mexicanas que a gente acaba lembrando muito, como, por exemplo, a Gabriela Spanik, da Usurpadora. Você fala assim, Gabriela Spanik, você fala, tá, já sei. Você fala, tipo, Daniela Edo, Dulce Maria. Você fala, tipo, Daniela Lohan. Aí você não pensa tanto em Cúmplice de um Resgate, você lembra do Diário de Daniela. E acho que a Dana Paola, eles tentaram fazer isso aqui no Brasil, mas não foi da mesma forma. Não pegou. Não foi. E era uma novela que ela não tinha, acho que não tinha tanto drama, aquela coisa, era uma novela mais educativa. Né? O estilo de novela que falava sobre a questão ecológica, essa parte toda, eu acho que a galera não estava muito afim, sabe, de ser educada. A gente queria entretenimento, a gente queria comédia. Aquela loucura, né? Que foi a própria Carinha de Anjo. A gente ficou um pouco órfão disso. Pode teorizar aqui, né? Será que Dana Paola deu início para a Dora Aventureira? Mochila? Não sabemos. É uma mochila. Vai saber. Do jeito que o estadunidense copia tudo, vai que foi. Vamos jogar aí, né? Jogamos no ar. Mexicana, né? Porque Dora Aventureira é mexicana, né? Brasil, vamos lá. Quem sabe, né? Depois a gente tem que cruzar os dados entre quando que nasceu Dora Aventureira, quando que nasceu essa menina aí. Mas, nossa, enfim. Estamos jogando teorias. É de 2000, Dora Aventureira primeiro. Então, na verdade, Amy, a Menina da Mochila Azul, foi a cópia de Dora Aventureira? Bebeu da fonte de Dora Aventureira, hein? Mochila! Raposo não pegue. Só porque mãe e pai vão entender a referência. Pois Porque Amy, a Menina da Mochila Azul, é 2004. Dora Aventureira é 2000. Será que beberam da fonte? Vamos lá, vamos com as teorias. Eu gosto muito de teorias, gente. O que vocês acham? Será que os autores dessa novela beberam da fonte de Dora Aventureira? Porque é a mesma pegada, tá? Ecologia, tal, natureza, piriri, essas coisas todas. Lógico que a Dora Aventureira é para crianças bem pequenininhas. Não, né? e fora que a Menina da Mochila Azul tem um apelo, sempre tem um apelo familiar, né? Que ela foi achada no meio do mar, uma coisa meio moando, não sei lá o quê. Então tem ali a coisa da família, tá? Então, enfim. Eu queria entender qual que é o problema dos desenhos de não ter pai e mãe. Você sabe qual todos os desenhos? O que eles têm contra os pais? Você é a psicóloga, você que tem que responder isso. Não, tem uma explicação. Tem uma explicação que é a questão da auto... Ciência. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui o modo psicóloga, né? Uma das questões da criação do mito, dessas histórias, é porque quando você coloca a criança, o pai e a mãe, você... como que eu posso falar? Você tira o protagonismo da criança, né? Então fica ali aquela questão do pai e da mãe. Quando você tira as figuras dentro da história, dessas historinhas infantis, você coloca a criança como o centro daquela história. Então, um recurso literário que você pode utilizar realmente para você não... Tem uma palavra que agora eu não estou conseguindo lembrar. Deixa eu lembrar até o final do podcast, eu vou falar para vocês. Mas é como se você não conseguisse deixar com que aquela figura se tornasse a protagonista. Quando você já tira aquele recurso logo de cara, você já coloca todo o foco de atenção para aquele que é o protagonista. A gente tem vários personagens que é isso, né? Personagens clássicos. A maioria das histórias infantis, se vocês prestarem atenção, ficarem ali com um olhar atento, eles tiram a figura do pai e da mãe. Ou tentam colocar de uma forma que o pai e a mãe não sejam tão protagonistas, né? Tem um recurso, por exemplo, que a gente vai olhar dentro das histórias da psicanálise do contos de fada, né? Psicanálise, a parte psicológica. Você pode até acelerar essa parte aqui na edição. Momento de ciência, gente. Que, né, a versão original das histórias das princesas, né? Na verdade, eram as mães, não eram madrastas. Mas para a gente colocar ali na versão Disney, né? O Walt Disney quis mudar para poder dar uma maquiada, mas tinha esse recurso de utilizar a história como uma forma de elaboração psíquica, né? Então, gente, vai continuar tendo histórias de órfãos, realmente, para você colocarem os órfãos como o personagem como protagonista, para não se escorar no pai e na mãe. Aí eu vou lembrar de você, tem um personagem que tem pai e mãe, mas você percebe que o pai e mãe some dessa história, que é o Peter Pan.
Onde estão os pais, né, da Wendy? Como que esses pais não repararam que a criança saiu da Como cama? que não viram? Pois é, né? Então, vocês Que percebem que responsabilidade! se fosse comigo, não ia nem acontecer a história, né? Primeiro grito, pai, mãe, não ia ter mais história. Vou fechar a porta, já era. Taran, 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 taran. Acabou, volta aqui, criança. Não vai ficar fazendo aventura coisa nenhuma, né? E é essa pessoa Então- que você nunca viu, esse bicho aí que você tá querendo voar com ele? Volta aqui. Filho meu não vai com quem não conhece. Nem conhece. Não pode falar com estranho, criança. Mas então, se vocês forem perceber, na maioria das histórias sempre tem esse recurso. Ó, vamos tirar a figura do pai e da mãe pra gente dar o protagonismo pro personagem. E aí, nas versões mais radicais, você já mata, né? Porque fica mais fácil. Cadê o pai? Esse questionamento que a gente fez. Cadê o pai e a mãe dessa criança que deixou viver isso, né? Ah, morreu, filho. E é um recurso, né? Mas voltando, né? Tiramos o momento de ciência. Voltando, vamos agora para a nossa última novela, que eu coloquei, a gente colocou como última novela porque eu acho que foi a última que a gente se dedicou para assistir, porque a gente já estava começando a crescer também e enfim, o próprio SBT já estava com outros sentidos, né? Que é Alegrifes e Rabujos, que para mim foi um surto coletivo. Alegrifes e Rabujos. Vocês lembram dessa novela, gente? Ela tinha uma pegada meio de Scooby-Doo, né? De investigação. Era uma novela bem... Era muito surtada, assim, um negócio... É porque o que chama atenção é o nome. Porque até hoje eu nunca entendi o que significa esses... Não sei se foi um surto dos roteiristas que inventaram esse nome. Tem uma brincadeira, né? Uma brincadeira vocal que você vai falando ali, né? Então ela tem muito essa brincadeira de lá se você for pensar, né, como recurso literário que eles têm lá, tem até aquela questão de Chapolin, Chaves, Tia Espírito, essas coisas, e o Alegrifes e Rabujos, ele brinca um pouco também com essa forma de falar, né, essa expressão ali. E é uma novela que tinha como pegada, era uma novela que falava muito sobre mistério, né, então eu até falei que tinha essa pegada meio de Scooby-Doo, né, de investigação. Então, era muito animada, assim. Eu lembro que era uma novela muito musical. Então eles cantavam muito, eles dançavam muito. Então era muito próximo do que era o Cúmplices de um Resgate nesse sentido, né? De ser mais alegre, de ser mais assim, com banda, né? Tem os Alegrifes era a turma mais otimista, mais good vibes, né? E os Rabujos eram os mais rabugentos, digamos assim, né? Os mais sombrios, os darks ali. Então tinha essa pegada ali, né? E eles sempre tinham... Era muito interessante porque os vilões eram sempre adultos, os vilões da novela. Então eles se juntavam meio que para poder lidar com os mistérios da novela. Então, para quem gostava dessa pegada de Scooby-Doo, né? Caça, essas coisas todas, investigação infantil. E era outra novela que tinha também... Não sei se eram os mesmos diretores, mas é a mesma pegada do Diário de Daniela. Com o recurso visual. Então tinha recursos visuais, tinha uns fantasmas que eles faziam lá com chroma key, aquela coisa toda. Era uma novela muito legal de assistir também, né? E acho que foi a última derradeira, né, que a gente assistiu, que realmente a gente se dedicou, porque era uma novela muito gostosa. Ela tinha essa leveza também, como tinha a Carinha de Anjo. E era bem divertido. Então, acho que ela pegou o melhor dos mundos, né? Pegou o melhor da parte gráfica, do Daniela Lujan, pegou a alegria que tinha da Carinha de Anjo, pegou essa parte musical do Cúmplices de um Resgate. Lá no México é um fenômeno essa novela. Acho que ela não pegou tanto no Brasil, mas lá no México você vê vídeos na internet, né, desse evento que teve das novelas antigas. É um fênomeno lá pra galera também, pros milênios mexicanos. Né? Então, se você tá vendo isso aí em dublagem, for um milênio mexicano, escreve aí pra gente quem é o seu personagem favorito, né? Quem sabe, né? Sendo transmitido para o mundo. No Google. Alegrifes, que na verdade o Brasil não traduziu a palavra. Alegrifes refere-se a criaturas fantásticas da arte popular mexicana, tradicionalmente feitas de papel machê ou madeira com cores vibrantes.
Então é como se fosse, sei lá, uma lenda deles, que é uma coisa mais alegre. Lá no México tem muito forte aquela cultura do Dia de los Muertos, né? Que eles têm a inspiração do filme Viva a Vida é uma Festa, né? Então pode ser muito dessa pegada colorida deles, né? Mas não pelas... Como é que é o nome do negócio? Pelas caveiras. Acho que não, porque a caveira é bem específico do Dia de los Muertos. Mas acho que pela figura colorida. E rabujo, em português, pode ser traduzido para o espanhol como grunhon ou oregagnon. Não sei falar espanhol, tá, gente? Desculpe! E ambas as palavras se referem a alguém que resmunga, é mal-humorado ou rabugento. É o rabugento brasileiro. Então, que ia ficar chato, né? Os alegres e os rabugentos. Ia ficar chato em português mesmo. Aí, assim, era alegres rabujos. E aí eles mudaram só uma letra para ficar mais aportuguesado, né? Por exemplo, alegria. Coca-Cola. Com buela e Coca-Cola. Né? Então foi legal, porque assim, uma coisa que a gente tem que defender, assim, eu defendo com unhas e dentes, é a dublagem brasileira, as versões brasileiras. Por mais que o pessoal fica tirando sarro lá dos anos 90, né? Que tinha o título e o subtítulo, que não tinha nada a ver com a versão em inglês. Eu acho que o trabalho que eles fazem no Brasil de dublagem e de versão é muito profissional. É um dos melhores. Eu sou bem bairrista, tá? Eu acho que é um dos melhores. Eu assisti. Não, eu não acho que é um dos melhores. Eu acho que é o melhor. Porque se você pegar. A gente foi milênio, a gente tinha acesso a DVD. Sabe o que é DVD? Então, gente, DVD era um negócio, um CD, sabe? Que você usava e você assistia filmes. Muito legal. Era muito divertido. Como assim, Tia Tamilis não assistia no computador? Olha, um negócio chamado DVD. Aqui, o Liminha pegou um DVD. Olha, é um negócio assim, ó, que vinha no macaco. E olha que legal, você tinha um filme aqui dentro. Uau! Um filme só para poder... E aí você tinha a opção, durante o filme, na verdade os streamings você ainda até consegue fazer isso, de você trocar o idioma. E aí, gente, a coisa mais bizarra do mundo era você colocar em espanhol no filme, e você colocar em chinês, você colocar em alemão. Tem até umas brincadeiras até no TikTok mesmo, assim, sei lá, tipo, Espectro Patrono na versão original. Espectro Patrono. Espectro Patrono em português. Espectro Patrono! Espectro Patrono em espanhol. Espectro Patrono! Em italiano. Espectro Patrono! Então, tipo, é que assim, a melhor. Tem uma questão que, assim, quando você tá no streaming, para você trocar a linguagem, ela é mais chatinha para fazer. Né? Você tem que ir lá, pausa o filme, vai na configuração, e piriri, pororó. No DVD, não, você apertava um botãozinho só e já era. Você tava trocando ali. Era tipo, pá! Já trocou. Era muito bom. Era muito legal fazer isso. Você assistiu um filme que você já sabia qual era o enredo do filme, já tava com um filme de cor, você ia lá mudando e aí você ficava vendo as alterações de dublagem, assim. Então, quando a gente pega a dublagem brasileira, gente, ela não é de 10 a 0. Uma das melhores, ela é literalmente a melhor de tudo. Pra assistir qualquer coisa. Eu acho que o maior choque que eu tive em relação à dublagem foi quando eu assisti Mulan em inglês. Mulan em inglês não chega nem perto do que é a emoção de você ter o Mulan em português. É totalmente diferente. E você tem grandes atores fazendo o Mulan versão desenho, tá, gente? É bem importante lembrar, versão desenho. Os atores eram incríveis. Só que a dublagem brasileira, ela tem um tempero, ela tem um negócio assim que é uma coisa surreal. Então, quando você vai pegar lá alegrifes e rabujos, eles podiam ter colocado lá os alegres contra os rabugentos, né? Sei lá. Mas olha a sagacidade que essa galera tinha de trocar uma letrinha e você ter esse nome dessa novela que estava ali também dentro do nosso coraçãozinho. Porque tem muita gente que ela não hypou, que nem as outras. Ela não hypou pra gente. Pra gente, que eu falo assim, a gente que já estava um pouco mais velho. Mas eu acho que, de certa forma, ela fez, sim, um sucesso. É que a gente já estava mais velho. Por exemplo, foi 2003. Eu já estava com 11 anos. Já era quase uma pré-adolescente ali. Então, já era outra coisa.
É que nessa época a gente já tava mais na pegada dos programas mais adolescentes. Foi o que a gente começou, mais MTV, né? Mais aquela coisa tipo, mais de clipe, mais de boy band. Então já acalmou um pouquinho do ânimo das novelas. Era muito fofinho. Então, quem tiver curiosidade, procura aí na internet, né? Os vídeos dos atores mais velhos fazendo os shows. E era muito bonitinho, assim, eles fazendo. Tinha uma coisa dos Alegrifes e Rabugos que não tinha versão das músicas em português. Isso também, a maioria das músicas eram em espanhol. Também pode ser que isso tenha dificultado um pouco também o hype da galera. Não sei. Estou jogando aqui para vocês. Me deem a opinião de vocês. Se você assistiu Alegrifes e Rabujos, e o que você achou dessa novela? Então é isso, meu povo. É isso, Wilson, né? Essas foram algumas das novelas infantis, né, que a gente trouxe, sempre tentando trazer o que não é óbvio, né, pra gente lembrar dos nossos surtos coletivos. Por exemplo, Gotinha de Amor. Pouca gente sabe o que era Gotinha de Amor. Mas a gente lembrava pela bochecha dela. Então a gente tem figuras muito marcadas dessas... Acho que era a filha do Kiko, já pensou? Vamos criar uma teoria aqui. Filha não, acho que neta. A neta do Kiko. Que é 90, né? 90, quase 2000, aí podia ser neta já. A neta do Kiko. Mas é isso, Brasil. Vamos lá, temos comentários hoje, Tamilis? Nossa, é verdade, eu até esqueci dos comentários, gente. Deixa eu caçar os comentários. Então é isso, ó, só pra gente deixar aqui, pra não esquecer, não esquece de curtir o vídeo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no canal para vocês terem todas as notificações quando a gente lançar vídeo novo para vocês verem aí, tá bom? E manda pra galera, compartilha se vocês tiverem um conteúdo aí que vocês lembraram, né? Desbloqueou uma memória, compartilha aqui com a gente nos comentários. Se você está escutando por uma plataforma musical, né? Uma plataforma de podcast, favorita o nosso canal aí, gente. Dá uma força, por favor. A gente quer viver de internet. Tem vários comentários do Mário no vídeo sobre as séries Millennials, né? E aí ele comentou que acho que a gente faltou a gente comentar sobre Anos Incríveis, mas eu acho que a gente vai comentar em outro momento, eu não lembro. Deve estar no meio dos momentos, mas realmente Anos Incríveis é bem pertinente, né? Acho que sobre a série da TV Cultura que a gente falou, principalmente de condições de adolescente, ele falou que não existiam temporadas, né? A cultura saía fazendo. Pelo menos a percepção para nós que assistimos era isso, como se ficasse uma temporada de vários anos. Eu acho que por organização é que eles acabaram desenvolvendo por anos, né? Então dá essa impressão de que tinha várias, né? Tem uma questão importante assim, que é a cultura brasileira da época, né? A gente tem que levar em consideração uma coisa, a gente não tinha cultura de série. Sim. Cultura de série é uma coisa que é muito recente dentro da cultura brasileira. Né? Então, a gente exato, a gente era forjado culturalmente em relação à novela. Então, a gente pegou uma novela, uma temática, vai do começo ao fim e é isso. Tanto que a gente até confundia, mas Chiquititas era uma novela, era uma série? Qual que é? Se a gente for entender hoje, Chiquititas seria uma série. Se você muda os personagens, você muda a abertura, é uma série. Mas eles chamavam de novela porque eu acho que era um apelo comercial para chamar de novela. E pela quantidade de capítulos também, porque série geralmente na época, o máximo que tinha era 20 capítulos. Essas novelas assim tinham tipo muitas por temporada. Eu acho que eu fui tentar recomeçar a assistir Rebelde, tem tipo mais de 400 episódios. Exato. Muita coisa. Então, se você for dividir, sei lá, eu não lembro se são 4 anos, mas são 100 capítulos por temporada. É muita coisa. Então, não chega a ser uma série, né? Então a gente tem essa nomenclatura, talvez uma coisa mais técnica, que a gente chama de novela, mas tinha essa característica da década de 90. Então, hoje acho que você tem séries menores, né? De certa forma, a indústria, ela pega as temporadas, elas diminuem o tanto de episódios, e aí você vai acompanhando, né? Porque às vezes o máximo que tinha era 40 minutos, hoje já é mais de 1 hora. Sim, tem série que você tem 1h30 de episódio, dependendo. É um tempo de um filme, quase, né? Um filme, né? Quando a gente fala um filme de 1h30, tem gente que não assiste um filme em 1h30. Mas
Assiste 3 episódios de uma série, né? Na mesma dia. Não consigo assistir Senhor dos Anéis. Tem um negócio assim, quando a pessoa fala, não consigo assistir Senhor dos Anéis porque é muito longe. Aí a pessoa vai lá e começa a assistir uma série, maratona a série a madrugada inteira, e não consegue assistir Senhor dos Anéis. Vai entender. Sendo que é ao mesmo tempo, gente, pra parar pra pensar. Mas é isso, acho que tinha muito essa característica da gente ser um povo muito formado por novela. Sim. Ainda tem, essa questão da novela é muito forte, mas as gerações mais novinhas é uma geração que já é forjada em temporada, série, tem essa característica. O público que gosta de novela já é um público mais velho, não é um público mais tão novinho. Então acho que a galera... Dirce, da novela, né, Dona Dirce? Goretti, menina, essa novela vale tudo. O que tá acontecendo com essa novela, Goretti? Me atualizar na novela, mulher, porque perdi alguns capítulos. Poxa vida, Dirce. Deixa eu explicar pra galera aqui que a gente tem um personagem, nós temos um alter ego. É a nossa senhora de idade, né? Porque a gente que é milênio, a gente já tá num momento em que a gente já começa a assumir comportamentos já um pouco mais, né, idosos. O chazinho, né, o querer não ficar até tarde na balada. Aí a gente tem o nosso alter ego, né, que eu sou a Gorete e a Kelly é a Dirce. Então, de vez em quando a gente ativa o nosso um chazinho de camomila para não ficar nervosa, menina, porque precisa tomar. Não. A gente tenta conversar com a geração alfa e eles não têm paciência com a gente, aí a gente ativa o modo, né, Dirce? Gorete, vou lhe falar, viu? E aí a gente tem essa brincadeira que a gente faz, que somos nosso alter ego mais velho. Bom, de vez em quando eles vão aparecer aqui. Então, não estranhe a gente mudar aqui, né? Incorporar uma velha aqui. Faz parte da nossa vivência aqui, né? Do universo, né, dessa atmosfera, não vou falar atmosfera, não sei, esse micro-universo aqui, que é o universo millennial, né? A fase, sei lá, Enfim. Fala isso, meu povo! Chega de falar sobre novelas, que essa é só uma das partes das novelas que a gente ainda tem falta. Nossa, como tem falta, né? Como a gente viveu, só para pensar, 30, 40 anos são muitos anos. Muitas coisas, muitas vivências. E a gente tá o quê? Perdi a conta do episódio já. Perdi a conta do episódio. Ô, Gorete, qual que é o episódio, Gorete? Não lembro qual é o episódio, qual que é, meu povo. Mas enfim, estamos aqui, levando o nosso projeto firme e forte. Estamos aí. Então é isso, gente. Ó, vamos aqui compartilhando sempre nossas experiências. Vocês compartilham também. Somos uma comunidade de milênios que precisamos de representatividade, né? Chega de só a galera ficar falando sobre dancinha do TikTok. A gente gosta de dancinha do TikTok, mas a gente quer lembrar, quer ter esse momento aqui para tomar o nosso chazinho aqui, ó. E sentar e lembrar dos tempos áureos da televisão, do rádio, né, de tudo isso, pra gente compartilhar como que era a vida antes da internet 5G. Como que era isso, né? Então a gente tá aqui. Na internet, né? Na verdade, nem da 5G, na internet. Formar essa comunidade aqui, pra gente fazer esse grupo de apoio coletivo, né? Porque a gente não tá conseguindo entender que 2020 foi há 25 anos atrás. Não dá, entendeu? Não dá. Meu nome é Kelly, eu não consigo, pra mim, 2020 foi logo... 2020 foi ontem, 2020, os anos 2000 foi agorinha. Não consigo entender que uma pessoa de 25 anos já vota, já se formou na faculdade, entendeu? Eu olho pro Justin Bieber e falo assim, esse Justin Bieber era um menininho quando era criança. Agora o Justin Bieber já tem 30 anos. Já tem 30 anos, já é pai, inclusive. Já é pai todo surtado, né, gente? Então, no momento em que eu poderia namorar Justin Bieber enlouqueceu. Então... é isso, gente. Então, façam parte da nossa comunidade. Vamos nos apoiar aqui, né? Fazer esse grupo de apoio Millennium. Ativa o sininho, ouve lá nos streamings, dá uma moral pra nós. E também segue lá no nosso Instagram, Pod Millennial. A gente posta bastante meme lá. Se você gosta de meme, vá lá no Instagram, por favor. Compartilhe nossos posts, tá? Que a gente vai agradecer pra caramba. E é isso aí, meu filho. E é isso. Então, pra gente terminar em grande estilo, a gente vai terminar. Cherion, episódio
Até semana que vem!